Fala galera, beleza? Meu nome é Cauã Gomes, eu sou monitor de trigonometria e hoje, galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Vocês veem que eu mudei o formato, né? Eu não estou mais aparecendo com o quadro atrás. Dessa vez eu tô aqui trazendo um slide. Acabei ficando sem conteúdo para gravar, então para não deixar sem vídeo, né? Eu trouxe aqui para vocês em forma de slide, beleza? Dessa vez falando sobre Heron de Alexandria, o gênio das engenhocas e da geometria. Galera, se eu já estou falando que o cara é o gênio das engenhocas, ele criou alguma coisa, né? Então, galera, vem comigo que eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho, né, bem resumido, sobre Heron de Alexandria, um cara muito importante aí para a trigonometria. Então, galera, vamos pensar assim. Imagina aí viver há quase 2000 anos atrás e criar portas automáticas, máquinas movidas a vapor e mecanismos que funcionavam sozinhos. Parece tecnologia moderna, né, galera? Mas um cara que criou tudo isso existiu. O nome dele era Heron de Alexandria. Galera, e além de ele ser um inventor genial, ele também criou uma fórmula que até hoje aparece nas aulas de geometria e trigonometria. Ou seja, galera, o cara é muito importante, né? Tanto no passado quanto no presente e com certeza no futuro o cara vai ser muito importante. Mas antes, galera, de a gente chegar na parte que ele foi importante, na parte da trigonometria, no caso, trazendo aqui para nós, quem foi, galera? Quem foi Heron de Alexandria? Galera, o Heron, ele viveu por volta do século I depois de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. Galera, naquela época, Alexandria era um dos maiores centros de conhecimento do mundo. Era praticamente Harvard da antiguidade. Matemáticos, astrônomos, filósofos e engenheiros estudavam lá, galera. E o Heron, ele era o tipo de pessoa que não conseguia escolher uma área só. O homem era matemático, físico, engenheiro e inventor, tudo ao mesmo tempo. O cara é diferente. Tá, mas em que ele foi importante na trigonometria? Galera, vamos pensar assim, imagina aí, galera, que você conhece apenas os três lados de um triângulo. Normalmente, para a gente calcular a área, a gente precisa de um ângulo ou de uma altura. E o Heron, ele encontrou um atalho incrível. A gente primeiro, galera, calcula o semiperímetro. Se perímetro é a soma de todos os lados, o semiperímetro vai ser a soma de todos os lados dividido por 2. E depois, galera, a gente aplica nessa fórmula aqui, ó. Que é o que? É o semiperímetro menos os lados, né? De cada lado aqui, como tá mostrando aqui, vezes ele, o semiperímetro, sobre a raiz. E com isso aqui, galera, somente a gente encontra a área. Ou seja, o cara é diferente. Por que ela foi revolucionária, galera? Tá escrito bem aqui, ó. Ela eliminou a necessidade de transferência de ângulos ou traçados auxiliares complexos, facilitando o trabalho de agrimensores antigos. Ou seja, foi muito importante, galera. Deu uma facilitada muito grande na questão de calcular a área. Tá, galera. Agora vem uma parte mais divertida, né? Que o Heron, ele não era apenas matemático, ele adorava construir máquinas. E uma das suas invenções mais famosas foi essa aqui. Perdão se eu não conseguir pronunciar direito, galera. Mas é Eolipila, é um nome difícil, né? O motor primitivo. Pois é, galera. Mas o que é isso, né? Galera, era uma esfera que girava usando a vapor. Muitos historiadores, galera, consideravam essa invenção como um ancestral das máquinas a vapor, que ajudariam a iniciar a Revolução Industrial, quase 1700 anos depois. Galera, o cara basicamente tinha descoberto um princípio que mudaria o mundo século antes da hora. Como se isso não bastasse, galera, ele também projetou portas automáticas para templo. Por exemplo, quando os sacerdotes, galera, ele acendia uma fogueira, mecanismos escondidos faziam as portas se abrirem sozinhos. Para quem assistia na época parecia mágica, mas na verdade era pura engenharia. Galera, aqui eu trouxe nesse slide algumas obras, né? Vocês veem aqui a métrica, a geometria, o tema central desse tratado clássico era a geometria, as áreas de figura e o exemplo, a fórmula de Heron para triângulos. A pneumática, dispositivos de ar e a vapor, a Eolipila e o distribuidor de água benta autônomos, máquinas autoprogramáveis, teatros mecânicos controlados por códigos. Tá vendo aqui que o cara é diferente, né? Quando o cara ajuda o passado, o presente e possivelmente o futuro, é porque o cara é diferente.
Eita, deu uma bugada aqui, mas já deu certo. Bem, galera, aqui eu trouxe um pouquinho sobre o legado, né, através dos séculos. O Heron, galera, ele deixou livros inteiros descrevendo suas invenções e métodos matemáticos. Muitas das ideias estavam tão à frente do tempo que só seriam amplamente utilizados séculos depois. Por isso que ele é lembrado não apenas como matemático, mas também como um dos maiores engenheiros da antiguidade, galera. O cara é importante. Como eu disse, ele viveu no século I depois de Cristo, revolucionou a engenharia mecânica e as práticas na grandiosa Alexandria. No Renascimento, galera, a redescoberta e a tradução de seus manuscritos antigos inspiram cientistas europeus. Ele também foi importante, como eu tinha dito antes, na Revolução Industrial. A termodinâmica finalmente consolida as ideias de Heron iniciadas com a Elópila. Eu espero que eu esteja pronunciando isso certo, né? No século XXI, galera, o Heron é consolidado na história como o pai da robótica teórica antiga. Ou seja, o cara é diferente, cara. Como eu disse, o cara é diferente. Bem, galera, vocês veem que a nossa aula foi curta, né? E já tá encerrando. Mas antes, como todo vídeo, eu gosto sempre de recapitular tudo que a gente viu na aula. Então vamos lá, vamos comigo recapitular. Galera, eu vou voltar até aqui pro primeiro slide, só um minutinho. Aqui. Opa, aqui, pronto. Que a aula já tá encerrando. Então vamos lá, galera. O Heron, ele criou uma fórmula revolucionária para calcular áreas de triângulos. Ele projetou máquinas automáticas, ele desenvolveu mecanismo movido a vapor, galera, e mostrou que a matemática e a engenharia podem andar juntas. Nada mal, né, galera? Para alguém que viveu quase 2000 anos atrás. Galera, você curtiu de conhecer um pouquinho sobre a história de Heron, de Alexandria, desse novo formato em que eu não apareço, mas tem um slide, eu espero que tenha ficado bom. Galera, se você tiver curtido, deixa o seu like, comenta aí que eu vou estar tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, abraços e até a próxima. Valeu!